Muito bem, vamos abrir a palavra do nosso Pai às nossas vidas, aos nossos corações, no livro de Salmos, no capítulo 22, versículo 23. Vamos falar nesta noite sobre o tema Glorificando a Deus. Estamos todos igreja do Senhor? Diz assim a palavra do nosso Pai, o evangelho da nossa salvação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o e temei todos vós, semente de Israel. Descanse a palavra do Pai e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Pai vivo, Pai único, Pai verdadeiro, as portas do céu neste instante estão abertas, Pai. E a Tua palavra, Senhor, nos diz que os anjos prescrutam aquilo que nós vamos falar. Sim, Pai, há anjos neste lugar. E cremos, Pai, que nesta noite, mais uma vez, Tu estarás, Senhor, falando às nossas vidas, aos nossos corações, através da Tua palavra. Tu estarás, Senhor, nos ensinando, porque é através da Tua palavra é que nós podemos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, viver em novidade de vida. Por isso, Pai, que não sejamos nós a falar, mas que seja o Teu Espírito a falar por nós. E assim seja, e o povo eleito, amado, escolhido do Senhor, diga amém e amém. Deus seja louvado na beleza da sua santidade. Glorificando a Deus. Meus amados irmãos, família na fé, eleitos do Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, e se você se sente assim, diga amém por isso. Hoje, mais uma vez, o teu pastor vem ao altar da casa do Pai para aprendermos um pouco mais da palavra do nosso Pai. A palavra do nosso Pai, ela nos ensina que depois que nós recebemos Jesus como único eterno Salvador e Senhor das nossas vidas, Pedro escreve na sua segunda carta 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, a nossa vida, depois que nós recebemos Jesus, temos que crescer na graça, mas temos que crescer também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa vida não para por aí no dia que nós recebemos Jesus. Pelo contrário, é uma constância na nossa vida, um crescimento espiritual a cada culto, e para isso é ministrada a palavra do nosso Pai. A palavra do nosso Pai, ela alegra o nosso coração. A palavra do nosso Pai, ela nos conduz aqui nesta vida e nos leva por pastos verdejantes, por águas tranquilas, faz refrigerar a nossa alma. Enfim, amados, faz com que a cada dia nós vivamos aqui em novidade de vida. Amém, igreja? Deus seja louvado. É o canal 20, por favor. Então, eleito, amado, escolhido do nosso Pai, hoje vamos crescer um pouquinho mais na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos andar um pouquinho mais na Bíblia Sagrada, porque é ela que alicerça a nossa vida, é ela que nos faz viver em novidade de vida, enfim, é ela que a cada dia nos faz, amados, viver em triunfo. Diga amém por isso. Então, a palavra do Senhor nos diz aqui neste Salmo
de número 22, versículo 23, vós que temeis ao Senhor. Quem teme ao Senhor, diga amém. Louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, semente de Israel. Então, Deus começa a dizer à vida de cada um de nós, que nós temos que temer ao Senhor. Amém, igreja? Este temer não significa que é um temer de medo, mas um temor de reverência nas nossas vidas. Amém? Então, diz também que nós temos que fazer o quê? Glorificar o Senhor. Amém, igreja? Glorificar. Agora, o termo glorificar, amado, eleito do Senhor, significa o quê, pastor? Significa honrar, dar glória a Deus. Amém, igreja? Dar glória a Deus. Então, eleito, amado, escolhido, o que nós vemos hoje e o que o homem está deixando, amados, e por que está deixando de honrar a Deus para honrar muito mais ao ser humano aqui na face desta terra? Por que isto, amados, tem acontecido? O que nós vemos hoje? Vemos é que o homem honra mais o homem do que a Deus, quando nós deveríamos, amados, aprender a glorificar a Deus, a honrar a Deus aqui na face desta terra. Para isto, nós fomos, amados, criados para quê? Para o seu louvor aqui na face desta terra. Então, a palavra do Senhor nos mostra, lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 25, amados, ele nos diz assim, a palavra do nosso Pai: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, e amém. Amém, igreja? Então veja que Paulo já estava falando há mais de 2000 anos atrás, amados, que o homem ia mudar a verdade de Deus em mentira e que ia amar mais a criatura e amar mais os homens do que amar a Deus, que é bendito para sempre. Amém, igreja? Então, eu como pastor, como ministro de Deus aqui na terra, amados, tenho que te alertar, amado eleito do Senhor, e principalmente ao povo de Deus, a honrar o Senhor. Pastor, eu venho à igreja, levanto as minhas mãos, dou uns gritos, glória a Deus, aleluia. Isto não é honrar a Deus, não é glorificar a Deus? Não, amados. Isto não é honrar a Deus, nem glorificar a Deus. Porque não basta nós virmos a casa de Deus, que se chama igreja, o templo, porque igreja somos nós, e dar apenas uns gritos dentro da igreja e dizer que estamos adorando a Deus, que estamos honrando a Deus. Não. Por quê? Porque a vida do cristão não se resume, amados, em se conhecer por apenas vir à igreja. Pastor, eu pensei que só vindo à igreja já bastava, que eu estava completo e que não precisava mais nada na minha vida, era só vir à casa de Deus e dar glória a Deus, aleluia, cantar 1 ou 2 hinos e pronto, pastor, já estaria completa a minha vida. Não é assim, pastor? Não, amados. É isto que o teu pastor quer te passar nesta noite. Então, nós vamos ver 3 pontos nesta noite, amados. Como é que eu tenho que fazer para verdadeiramente honrar a Deus? Como é que eu tenho que fazer
verdadeiramente para glorificar ao Senhor e que o Senhor verdadeiramente aceite a nossa honra, aceite o nosso louvor. Primeiro, as minhas obras têm que ser boas. Diga com seu pastor, as minhas obras têm que ser boas. Amém, igreja? Então, a palavra de Deus nos diz em Mateus 5, versículo 16, Mateus 5, versículo 16, diz a vida de cada um de nós. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja que Jesus está começando a nos ensinar, amados, que se nós não tivermos boas obras aqui na face desta terra, Deus vai deixar de ser glorificado, deixar de ser honrado. Por quê? Por causa de mim, por causa de você, se não tivermos o quê? Boas obras aqui na face desta terra. Amém, igreja? Então é preciso nós conhecermos estas verdades, amados, para quê? Para que estejamos andando em linha com a palavra de Deus e Deus se agrade de cada um de nós. Então, não basta apenas, amados, vivermos aqui na face desta terra, indo apenas à igreja e bailarmos, levantarmos as mãos e de vez em quando dizermos: ah, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. E as nossas obras não condizem com aquilo que muitas vezes sai da nossa boca. Então não basta apenas isto nas nossas vidas. Por isso é que as nossas obras aqui na face desta terra têm que ser boas. Amém, igreja? Diga com o seu pastor, as minhas obras têm que ser boas. Como é que nós queremos, amados, glorificar, honrar a Deus, se muitas vezes as nossas obras não são boas e não produzem frutos aqui na face desta terra? Pois o mesmo Cristo, da boca dele saiu que a nossa luz tem que resplandecer aqui na face desta terra, para que os homens vejam que as nossas boas obras, para quê? Para que os homens possam glorificar a Deus. Amém, igreja? Mas muitas vezes não vemos assim. Em João 15, versículo 8, a palavra do nosso Pai nos fala as nossas vidas, aos nossos corações. Nisto é glorificado meu Pai, que deis o quê? Muitos frutos. E assim sereis o quê? Meus discípulos. Ora, nós só podemos glorificar a Deus, Deus só pode ser glorificado através de quê? Da nossa vida aqui na face desta terra. Se a nossa vida não está condizendo, amados, com aquilo que nós estamos produzindo aqui na face desta terra, como é que as pessoas vão glorificar a Deus? Como é que vão honrar a Deus se nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra? Amém, igreja? Como? De que maneira? Ora, veja bem uma coisa que João está dizendo em 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis o quê? Muitos frutos, diz a palavra. E assim sereis meus o quê? Discípulos. Ora, nós só podemos ser discípulos de Jesus se nós estivermos o quê? Dando boas obras. Quais são as boas obras aqui na face desta terra? Elas produzem o quê? Frutos. Frutos de quê? De justiça. Amém, igreja? Frutos de justiça. Ora, veja bem, se o fofoqueiro não parar de fazer fofoca, se o impuro não se purificar, se o mentiroso não parar de dizer mentiras, se o beberrão não parar de beber, se a mente vazia não for cheia
da mente de Cristo, como é que podemos